Você ouve agora Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Tudo sobre os acontecimentos mais importantes você fica sabendo aqui. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Doze horas e 5 minutos, meio-dia e 5. Uma boa tarde, um excelente almoço para você ligado na Rádio Portal Sudoeste. Segunda-feira, 7 de abril de 2025. A partir de agora você acompanha o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, com as principais informações da nossa região, da Bahia, do Brasil e do mundo. Você também participa no nosso telefone, nosso WhatsApp 77-3444-1043 e acompanha ao vivo pelo nosso site www.radioportalsudoeste.com.br e também aí pelo nosso aplicativo. O Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, tem a apresentação do Luiz Brito e também do Luciano Santos. Fala, Luciano, boa tarde. Boa tarde, Luiz, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Uma excelente segunda-feira para todo mundo. Estamos aqui ao vivo para mais uma edição e, é claro, para informar e esclarecer a toda a nossa população. Portal Sudoeste Notícias e a previsão do tempo. Livramento de Nossa Senhora, Brumado e boa parte dos municípios da região sudoeste da Bahia registram nesta segunda-feira dia de sol com algumas nuvens, períodos também de céu nublado. À noite poderemos ter pancadas de chuva. A temperatura mínima é de 21, máxima de 30 graus, com volume aguardado de 0,4 milímetro. As informações são do Instituto Clima Tempo. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, apenas começando no seu rádio, agradecendo a sua companhia, sintonia e audiência. A partir de agora você já participa no 77-3444-1043, é o nosso WhatsApp, você traz a sua reclamação, a sua denúncia. Clima hoje embrumado, Luciano? Olha, nas primeiras horas da manhã tivemos bastantes nuvens carregadas aqui no céu, bastante fechado, mesmo parecia até que ia chover, mas agora, já né, chegando aqui, se aproximando de meio-dia, essas nuvens elas começaram a se abrir, aí temos aqui nuvens e sol, mas o clima tá bem agradável, viu? Ok. Meio-dia e 7, vamos então para as nossas pautas, lembrando que hoje a gente também tem uma entrevista para poder exibir aqui com o presidente da Associação do Boi Morto, né, Luciano? Estivemos recebendo aí uma carta de denúncia na última sexta-feira, né, com apontando, né, algumas possíveis falhas aí na associação, e ele esteve aqui, portanto, fazendo bate-papo com a gente. Daqui a pouco a gente traz aí essa entrevista aqui no Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Olha, agora 12:07, gente, olha, idoso de 94 anos é agredido durante roubo e suspeitos são capturados pela PM em Cândido Sales. Amanhã de sexta-feira, dia 4, por volta das 9 horas, uma guarnição do pelotão de emprego tático operacional Petro, da 80ª Companhia Independente de Polícia Militar, sob o comando do coordenador da área, foi acionada pela Central de Operações para averiguar um roubo ocorrido durante a madrugada no distrito de Lagoa Grande, município de Cândido Sales, no sudoeste baiano. A vítima, um idoso de 94 anos, foi brutalmente agredida durante o crime. Segundo informações, os autores utilizaram pedras para causar lesões nos membros superiores do idoso. Após diligência no local, os policiais realizaram incursões e em uma área de vegetação densa, onde localizaram os dois suspeitos que estavam, homiziados desde a madrugada. Os indivíduos foram identificados, imobilizados e conduzidos à Delegacia Territorial de Cândido Sales, onde ficaram à disposição da Justiça. É brincadeira, né? 94 anos, não basta roubar, não basta furtar, tem ainda que agredir a vítima, né? 94 anos. Esses criminosos, né? Como a gente fala, né? Não tem pai, não tem mãe, são pessoas assim audaciosas, né? Eles chegam mesmo assim para provocar o crime e ainda, né? Não contentos aí com o roubo, né? Ainda vão lá e parte para a agressão, né? Na verdade tem pai e mãe, mas pai e mãe hoje em dia educa de uma forma e eles aprendem o que não presta lá na rua, né? Mas eles têm pai e mãe, mas não consideram, né? Sim. Os pais e as mães, né? Porque se tivesse considerado, tinha respeitado toda a criação, toda a educação que esses pais, tenho certeza que eles deram, né? Mas, felizmente, muitos seguem seus caminhos aí distintos.
12h08, 12:08, aqui no nosso portal Sudoeste Notícias, segunda-feira começando, né? Segunda abençoada para todo mundo, tenho certeza que essa semana será muito proveitosa. Olha, vamos agora a Botuporã, hein? Carro do prefeito de Botuporã incendiado, rapaz, e a Polícia Civil investiga o caso aí, viu? Uma câmera de monitoramento registrou o momento em que um homem encapuzado incendiou o carro do prefeito de Botuporã, Admilson Antônio Saraiva, do PT, conhecido como professor Edmilson. O crime aconteceu na madrugada deste sábado, né? Por volta das 2h30, enquanto o veículo estava estacionado em frente à residência do gestor municipal. Nas imagens, o suspeito é visto quebrando o vidro traseiro do automóvel antes de atear fogo. Apesar da tentativa de populares e familiares em conter as chamas, o fogo se alastrou rapidamente, destruindo o veículo. A motivação do ato ainda é desconhecida. A ocorrência foi registrada pela 4ª Companhia Independente de Polícia Militar, né? E a Delegacia Territorial de Botuporã, por meio da 20ª Coordenadoria de Polícia do Interior, Corpim, está conduzindo aí as investigações. Até o momento, ninguém foi preso. As autoridades seguem analisando as imagens e coletando informações que possam levar à identificação do autor do crime. Inclusive, né, Luiz, não sei se você viu as imagens, esse autor aí, a polícia vai pegar ele logo, mas ele tentou o máximo disfarçar. Ele vestiu blusa preta, né, com manga comprida, a roupa completamente preta. Ele também estava com a balaclava, né, tava todo o rosto coberto. Então ele tentou no máximo aí dificultar a sua identificação. Mas eu tenho certeza que a polícia, com sua inteligência aí, logo vai identificar esse suspeito e vai colocar ele aí atrás das grades, né, por ter cometido essa situação. Ninguém sabe qual foi a motivação, se é alguma rixa política. Eu já ia falar, eu suspeito. Isso aí com certeza é alguma coisa envolvendo política, né? Porque política hoje faz coisa, viu, menino? É cada babação de ovo, é cada paixão, é cada doença. E pelo amor de Deus, né? O candidato dele sempre é o melhor. Quem ganha não presta, se ele votou contra, né? Pra quem votou contra, pra quem votou a favor, se o camarada perdeu também não presta, e assim vai e tal, ninguém pode falar nada contra o prefeito, né? Que a saúde tá uma porcaria e tal. É complicado, viu? Eu vou te dizer um negócio, política tá deixando muita gente doido, viu? Tá deixando muita gente doido. Olha, 12:11, deputado Vitor Bonfim e Comissão de Saúde apresentam Pacto Bahia pela Saúde para fortalecer atendimento no estado. O deputado estadual Vitor Bonfim do PV, junto com a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa da Bahia, ALBA, visitou no último dia 1º de abril a Secretaria de Saúde do Estado para apresentar o Pacto Bahia pela Saúde, um acordo aí que visa fortalecer a rede de atendimento médico em todo o território baiano. O projeto é uma parceria entre o Executivo Estadual, prefeituras, entidades do setor de saúde e o Poder Judiciário, com o objetivo de implementar medidas concretas para melhorar a regionalização e a qualidade dos serviços de saúde, especialmente em municípios distantes, né, dos grandes centros urbanos. Projeto bacana aí, muito legal. E a gente deseja boa sorte para todo mundo que vai para frente realmente. Um abraço aí para o deputado Vitor, enfim, toda essa galera que está envolvida aí, trazer mais qualidade aí, mais conforto também, né, de forma mais tranquila e mais ágil aí, atendimento melhor na saúde para o povo baiano. E a gente precisa, né? Precisa melhorar cada vez mais, e são esses benefícios, são esses projetos como o do deputado Vitor aí, né? Que acaba beneficiando diversos moradores, né? A população no geral aqui no nosso estado da Bahia. Olha, pai encontra filho de 27 anos morto na zona rural de Tanhaçu, viu, cara? Tristeza, né? Na última quinta-feira, um pai encontrou seu filho de 27 anos morto no povoado dos Laços, né? Povoado dos Laços, zona rural da cidade de Tanhaçu. O jovem, que não teve o seu nome divulgado, foi encontrado sem sinais vitais, né? Aí, pelo pai, né? Próximo a um criadouro de porcos da família. A causa da morte está sendo investigada pela Polícia Civil. O Departamento de Polícia Técnica, o DPT, realizou o levantamento cadavérico no local e o corpo foi encaminhado ao IML de Brumado para ser necropsiado. O velório e o sepultamento foram realizados na sexta-feira, dia 4, em Tanhaçu, né? E trouxe aí uma comoção muito grande por toda a população, porque esse jovem, né, novo ainda, 27 anos, acabou sendo encontrado aí. A Polícia Civil logo deve divulgar aí a causa da morte, mas deixa a Rádio Portal Sudoeste, né, deixando aí esse conforto no coração aí de todos os familiares.
Ok, vamos lá, agora 12h03, meio-dia 13. Secretário de Transporte esclarece falha mecânica em ônibus escolar em Jussiape. Na quarta-feira, dia 2, um ônibus escolar que transportava 40 alunos da comunidade de Canabrava para a sede de Jussiape, na Chapada Diamantina, quebrou na estrada. Essa seria a segunda ocorrência envolvendo o veículo em menos de 2 meses. O secretário municipal de Transportes, o Círio Luz, relatou que esteve no local e prontamente acionou um novo ônibus para dar suporte aos alunos. Em menos de 20 minutos, ele assegurou que o veículo estava no local para conduzir aí o alunado até as suas casas. Ninguém se feriu durante o acidente. O secretário esclareceu que não houve batida, descida em barranco, colisão ou capotamento. Conforme explicou, devido a um problema na direção, o motorista parou o veículo no acostamento por não ter condições de seguir com a viagem. Questionado acerca da vistoria nos veículos de transporte escolar, Luz destacou que parte dos ônibus já foi revisada. A outra parte, que é terceirizada, ainda não foi feita, porém, as vistorias já estão agendadas. Está tudo tranquilo, afirmou. Disse apenas o que já disseram aqui as pessoas que trouxe a denúncia. Falou e não esclareceu muita coisa não, viu? Com todo respeito ao secretário e o pessoal de Jussiape. Sinceramente, né? A denúncia veio para o nosso jornalismo, né? E a gente tentou contato com a prefeitura pelo telefone fixo lá da prefeitura, não conseguimos. E esse posicionamento deles aqui foi dado aí pro Axé Sudoeste, nossos parceiros aí, né? E a única coisa que disse aqui foi o que o pessoal já tinha trazido, que não houve nada grave, que foi numa reta, que não capotou, que não tombou, que não desceu rebanceira, que não teve ferido. O pessoal já tinha trazido na própria denúncia. Graças a Deus não teve nada grave, né? Mas a gente faz aí, né, o apelo ao senhor secretário que aconteça o mais breve possível aí essa vistoria, né? Essas vistorias na linha particular, né? Que ele falou que na linha municipal já foi feito, mas nos ônibus particulares que são terceirizados, que façam logo, né? Porque é o segundo caso, como os moradores trouxeram aí, né? Essas denúncias, e assim, acidente não espera, né? Você viu aí que a porca, né? Da barra de direção soltou. Duas vezes. Imagine, aí também teve a experiência do motorista, porque se ele não fosse tão hábil, né, ele conseguiu encostar esse ônibus, parou, e se ele não fosse tão hábil, se esse ônibus descesse aí uma ribanceira, como a gente teve um fato agora, a semana passada, de universitários, né, vários universitários perderam a vida em um acidente aqui no Brasil, por conta de, provavelmente, uma falha mecânica, né, então a gente tem muitos relatos, aqui em Brumado já aconteceu muito também aqui, falhas mecânicas. Mas Luciano, o que chama a atenção desse acidente aí, e desse problema aí, que foi 2 vezes, e o problema foi no mesmo lugar. Isso. Peraí, aconteceu a primeira vez, faz a manutenção e acontece de novo no mesmo lugar? Aí alguma coisa tem de errado. Que manutenção é essa aí? Então o que o pessoal questiona é isso aí, questiona com razão, né? Sinceramente falando, pelo amor de Deus, né? Vamos aguardar para que a vistoria seja feita também aí, né? Na rede privada, né? Eu acredito que sejam os ônibus locados, né? Certamente, né? E que realmente isso aí não aconteça novamente, porque senão fica complicada a situação. Olha, 12h16, meio-dia 16. Olha, Companhia Independente de Polícia Rodoviária prende veículo com restrição de furto durante a abordagem em Anagé. Na noite deste sábado, por volta das 22h50, policiais militares da Companhia Independente de Polícia Rodoviária, por meio da equipe do Tático Ostensivo Rodoviário, apreenderam um veículo com restrição de furto durante a abordagem no município de Anagé. Durante a fiscalização, os agentes verificaram, por meio da consulta ao sistema, que o automóvel possuía aí uma restrição de furto registrada no município de Ferraz de Vasconcelos, em São Paulo. Diante da situação, o veículo e o condutor foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Anagé, onde foram adotadas aí as medidas legais e cabíveis. Olha aí, e vai ter veículo apreendido aí com restrição, viu, meu amigo? Porque nós tivemos aí agora uma parceria, né? Parece que o CNJ acabou tendo aí não é um convênio, não, tem uma parceria aí que deve ser algum sistema simplificado, né? Isso, é um sistema que agora ele entrou interligado junto com o da Polícia Militar, aí os policiais eles vão poder consultar se esse veículo tem restrição judicial. Então, tendo, eles já vão e abordam e encaminham esse veículo ao pátio. E é muito importante, viu? Porque o que tem de veículo furtado ou roubado circulando por aí, ou mesmo adulterado, não está escrito. E tem que recuperar mesmo. Não dá para poder ficar mais dar moleza para esse tipo de coisa, não, né? Que tem de pessoas que perderam seu veículo aí para vagabundo, que não faz nada e só quer ficar aprontando, até mesmo furtando e roubando, furtando e ainda matando ainda matando o proprietário, exatamente. Então tem que ir para cima mesmo. Olha, antes de faturar aqui,
Eu quero lembrar que hoje, dia 7 de abril, se comemora aí aniversário da minha querida Dom Basílio, né? 62 anos de emancipação política. Deixar um grande abraço aqui a todo o pessoal de Dom Basílio. Hoje feriado lá municipal, né? Galera, todo mundo de boa aí. Eu estive lá, viu, no sábado, viu? Ah, teve lá e me fala agora? Ai, moço, isso é que é amizade, né, menino? Duval Leles. Mas, moço, como é que pode, né? Todos os amigos me chamando pra ir e tal, não sei o quê. Aí o outro colega de trabalho vai e não chama. É brincadeira. Você não vai, rapaz? Rapaz, olha só, moço. É complicado, né? Mas assim mesmo. Mas e aí, curtiu muito? Curti bastante, viu? Parabenizar aí a organização do evento, né? Bem legal mesmo, circuito todo fechado, guarda civil municipal ali sempre em cada ponto estratégico, polícia militar, corpo de bombeiros. Eu só acho que tá fechando demais, mas tudo bem, né? Diz que não sei o que, não, é isso. É interessante fechar o circuito. Tá bom, fazer o quê, né? Mas eu falo que é uma dor de cabeça. Né? Pra quem vem lá pela antiga entrada, pra poder sair lá em cima, perto da entrada do Morrinhos, pra dar a volta, pra poder ir pro Osório, aí pelo amor de Deus, né? Deus nos acuda, que eu vou te falar a verdade, viu? Eu já fico agoniado quando tem essas festas aí que fecha tudo lá, né? É um problema de alguns municípios, né? Às vezes a cidade não tem a estrutura para receber um grande evento, aí acaba tendo que, né? Melhora de um lado e piora para outro. Pois é, mas fato é que tem muito a se comemorar e tem muito ainda para melhorar, né, minha querida Dom Basílio? Então, mas muito feliz realmente, porque é uma cidade maravilhosa, uma cidade acolhedora, de gente bacana, gente trabalhador, humilde realmente, e principalmente gente que gosta de gente, né? Isso é bom demais. Então, um abraço aí pra minha querida Dom Basílio, que hoje está completando aí, portanto, 62 anos de emancipação política. Novinha ainda, né? Jovenzinha ainda, exatamente. Agora, meio dia. Potencial grande, viu? Tem demais, nem se fala. Muito desenvolvida, né? Muito desenvolvida. Em vista de diversos outros municípios aí da Bahia, a Dom Basílio tá anos-luz, né? À frente, realmente, muito desenvolvimento, né? Tem muito para avançar, mas realmente tem muito para se comemorar, já avançou demais também. Luciano, você já quer trazer a entrevista agora com o Edmilson Pereira? Vamos lá, né? Vamos ouvir ele. Vamos lá, gente. Então, acompanhar aí, né? Esse bate-papo aqui, esclarecendo a denúncia da última sexta-feira, portanto, aí, sobre a associação lá de Boi Morto. Ouvintes da Rádio Portal Sudoeste, nós estamos com o Edmilson Pereira Correia, presidente da Associação do Boi Morto, para esclarecer uma denúncia que chegou na última sexta-feira na Rádio Portal Sudoeste, que diz respeito e, portanto, à associação, né? Algumas pautas que diz respeito à associação, né? Dificuldade, maquinário, máquina alugada, entre outras coisas, e a gente conversa agora com o presidente para poder esclarecer todas essas denúncias. Edmilson, um dos questionamentos que foi trazido na última sexta-feira com relação a essa carta de denúncia foi por que o carro da associação tem que pagar a gasolina? O carro da associação é um carro que, se a gente for manter tudo por conta da associação, tudo, não consegue. Por quê? A máquina hoje, ela tá, e eu tô com o contrato, tô tudo aqui, tudo certinho, a máquina hoje, ela ganha um valor. O que acontece? Se a gente for, por todos os projetos que a gente tem aí, se a gente pegar e botar o carro de graça, sem custo nenhum, primeiro que a associação não aguenta, não consegue, que a gente não tem apoio financeiro nenhum, de entidade nenhuma, a não ser a própria associação. A renda total vem dessa máquina. Então, o que acontece? O valor simbólico da gasolina, só a gasolina mesmo, que é R$80, como foi falado aí, para ir em Brumado, e dependendo da situação de onde for. Tem certas ocasiões que eu tenho prova, tem pessoas que viajam, não tem condições de pagar nada, a gente não cobra nada. O que a gente pode fazer, a gente ajuda. O que a gente pode ajudar, a gente ajuda. Mas isso aí, porque também, se for de graça, vai virar até bagunça, né? Você sabe que vira até bagunça, não tem nem condições. Os associados têm relatado aí dificuldades, né, no uso da máquina pela comunidade. Realmente existe? Qual é a situação? Primeira coisa que o abençoado que fez a denúncia tinha que ter explicado, que a máquina não está 3 anos fora, não. A máquina trabalha fora um período de 6 meses, 3 meses, 2 meses até, teve vez de ficar só 30 dias fora, e aí agora ela volta, retorna, faz um corrido lá, o que tiver de serviço para fazer. Eu lhe convido você, quem tiver dúvida, a participar da reunião da nossa associação com sócio de verdade, que para mim uma pessoa dessa aí não está sendo sócio, está sendo, sei lá, eu não vou nem dizer. O que acontece? A máquina vai, trabalha lá 3, 4 meses, arrecada um dinheiro para manutenção dela, para manutenção do carro, para manutenção da associação que tem gasto, ela volta e faz o serviço do sócio. Só que o pessoal não fica jogado, não. O pessoal a gente deixou uma máquina particular já engatilhada para fazer o serviço para essas pessoas, e aí agora a associação reembolsa o valor. Porém, o sócio só paga o valor da máquina da associação.
o sócio que precisa. Agora, o problema é que muita gente está com raiva porque a máquina da associação tem hora que você consegue fazer fiado e até tem muitos que não pagam. Eu tenho prova aqui, a gente tem todinha a lista aqui, a gente tem a ata de prestação de conta e tem pessoas que não pagam. Talvez essa pessoa até se encaixa nesse perfil, você entendeu? Que não paga direito, não cobre direito lá as horas, e no particular não, você tem que pagar, a associação contribui com a parte dela, para você não ficar jogado, e a pessoa tem que pagar o outro. Vou te dar um exemplo. Quando a máquina começou a trabalhar lá, era R$150 a hora e o particular 250. A gente cobria R$100, o sócio só pagava a parte que era para a máquina da associação, você entendeu? Eu queria que você comentasse também com respeito a esse aluguel aí, a gente teve a informação de que estaria alugado para Bom Jesus da Lapa. É o seguinte, a máquina não está alugada para a empresa de Bom Jesus da Lapa, a máquina tá alugada para a empresa de Brumado, e a máquina, qualquer hora que qualquer sócio querer esclarecimento tá lá, inclusive a Tecplan tá trabalhando no Boi Morto hoje, no Boi Morto fazendo as estradas. O dono da empresa toda hora tá no Boi Morto, todo dia vai lá ver como é que tá os andamentos. É a hora boa do sócio chegar nele e perguntar: seu Edmundo, quanto é que a máquina ganha na sua empresa? Porque ele não vai queimar uma empresa por causa de um aluguel de uma máquina, não. Você entendeu? Uma empresa não vai sujar o nome por causa de um aluguel ainda de associação, que é coisa séria, é coisa que veio do governo, é um implemento que veio do governo federal e tem que ser tudo rígido, tem que ser tudo na linha. Inclusive, a gente teve fiscalizações 2 vezes já veio aí. E por que essa máquina está 3 anos fora e no dia que a fiscalização bateu, a máquina estava de frente da minha casa? Edmilson, a gente teve uma informação, não sei se procede ou não, que teria um bom dinheiro, a associação teria um bom dinheiro em caixa. Porém, há uma reclamação também sobre o seguinte: por que a associação não tem sede própria e também, inclusive, não teria cadeiras, né, para o pessoal sentar? É o seguinte, a associação não tem sede própria porque o prefeito, que então na época não é o que está presente hoje, era o senhor Eduardo Vasconcelos, cedeu pra gente o prédio da escola. A gente, não vou mentir, a gente tinha dinheiro sim para construir uma sede, a gente tinha esse dinheiro. O prefeito falou: não, vocês podem usar, fez o contrato pra gente de comodato, assinamos, reconhecemos firma e estamos usando o prédio escolar. Então não havia necessidade de levantar uma sede. Porque, no meu modo de pensar, a gente não precisava gastar dinheiro, poderia investir outra coisa. Inclusive, investimos na época no agrônomo, pagamos um agrônomo R$20 mil pro agrônomo, fazer o mapeamento da roça, da maracujá, dar um apoio na agricultura, com apoio de todo sócio, a reunião feita, todo mundo concordou e a gente pagou em torno aí de, eu posso confirmar com o tesoureiro, mas foi em torno de 20 mil ou quase 20 mil reais para safra na época. Então o dinheiro que a gente ia fazer uma sede, a gente investiu no agrônomo. E aí agora ficou nesses detalhes. Eu espero que esteja esclarecido, porque a gente não tem sede. E para mim, associação não é parede, não é concreto, não é cimento. Para mim, associação é o benefício que ela traz para a comunidade. A associação pode ser debaixo de um pé de árvore. O que importa é o que ela pode trazer para o nosso sócio, para a comunidade, é o que nós faz. A gente fala agora, Edmilson, sobre a transparência da associação. Algumas pessoas, inclusive, alegaram. Aliás, essa mesma carta alegou aí, portanto, a falta de transparência. O que você tem a dizer sobre isso aí? A nossa associação, nossa reunião presta conta de um lápis que compra, de uma cadeira, no que foi. Inclusive, falaram aí da cadeira, eu não coloquei aquela hora, mas vou falar. As cadeiras foram compradas antes da denúncia. Porém, a pessoa não foi na associação para poder ver. Eu tenho a nota aqui do dia que foi comprada. A gente comprou a cadeira, comprou a mesa, não porque fez denúncia, não. Porque uma sócia deu pra gente a opção. A gente estava esperando a reforma do prédio, que está prometido, e a doação definitiva. A gente comprou as cadeiras, comprou tudo e tá lá. E a prestação de conta tá lá. Todo mês o tesoureiro, que é João Lucas, ele fala centavo que entrou, centavo que saiu. Porém, tem gente que não aceita, e aí eu já deixei claro, as notas fiscais estão tudo aqui, a ata tá toda limpa, tá toda lá, o dinheiro, tanto é que a gente abriu uma conta, pra associação, pra poder o dinheiro da máquina, o dinheiro do aluguel cair na conta, pra não ter negócio de cair na conta de fulano, de cicrano, do presidente, do vice, não. Tem a conta bancária com CNPJ da associação, tem o extrato, tem pra onde foi o dinheiro, pra onde tá indo, pra onde não foi. Agora, o problema é que quem tá com isso aí quer saber de que vai ter eleição próxima agora da associação porque quer pegar a associação com milhares e milhares de dinheiro, e a associação não é pra pôr dinheiro em conta, gente. Pelo amor de Deus, eu já falei na reunião 200 mil vezes, a associação é pra benefício, o dinheiro que tá entrando a gente reverte em benefícios. Agora vai ter a hora de eu falar os benefícios, eu vou falar. Agora esquece de estar querendo 100, 200, 300 mil em conta. A máquina tá trabalhando pra dar retorno em benefício pro sócio.
Ok, Edmilson, pra gente encerrar, eu gostaria de perguntar para você o seguinte: essa máquina tem ligação com algum político do município de Brumado? Meu amigo, para te falar a verdade, ligação política a máquina só teve quando ela veio, que foi através de emenda parlamentar do governo federal, que a máquina vem do governo. Com apoio, sim, teve político que trouxe. Agora, o político não tem ligação nenhuma, até porque se hoje outro político, outro deputado, outro senador, outro, seja lá o que for, querer trazer outra máquina para nós, a gente pega. Ok, Edmilson, a gente agradece, né, pelos seus esclarecimentos, e fique à vontade, você pediu para utilizar um pouquinho do tempo para poder esclarecer aí os benefícios, os investimentos da associação, pode ficar à vontade também para poder a gente encerrar aqui o seu espaço. Meu amigo, muito obrigado, te agradeço muito. Eu vou começar aqui, gente, que todo mundo que tá na associação é prova disso, viu? O primeiro benefício que a gente conseguiu para a associação, o primeiro benefício foi esse agrônomo. Depois do agrônomo a gente tem um carro, esse carro justamente que tá dando, esse carro que está sendo usado no momento para o tratamento de câncer de várias pessoas da nossa comunidade, pessoas que estão lá lutando e estão agradecendo demais a nossa associação por estar dando esse benefício para eles. A gente tá fazendo 3, 4 viagens de graça por semana, tem hora, tem semana que faz 2. Não tem problema, a gente fala na associação, na prestação de contas, dependendo da situação da pessoa, a gente vai, não cobra nada, nem a gasolina. E outro detalhe, não é só o carro não, para você ter ideia, a luz da quadra hoje do nosso lugar, a associação que paga os refletores da quadra, porque a prefeitura ainda não ligou. A luz da igreja da associação, a luz da igreja da comunidade, a associação paga. O jogo de camisa que tem na quadra hoje pros jovens jogar lá, pros adultos, a associação que paga. 3 bolas a gente doa por mês. A rede que tá lá na quadra, a associação que deu. A gente compra material agrícola para poder deixar lá pro sócio usar, esticador de arame, essas coisas e tal. A nossa associação hoje fez uma parceria, tem a festa da Maracujá, a associação doa, vou falar valor para você porque eu não vou mentir, R$1.000 por quem tá organizando a festa. A gente doa R$500 todo ano para festa de Reis, para não deixar morrer a cultura. A gente doa os dias das crianças, o dia dos pais, a gente organizou o dia das crianças, que eu não esqueço, as crianças estão na fila para pegar um brinquedo pula-pula que a associação cedeu, falando hoje é o dia mais feliz da minha vida, não tem dinheiro que paga uma situação dessa. A gente fica feliz, a gente não ganha nada, fica feliz por isso. A nossa associação também está ajudando a ter das comunidades de fora. Você pode chegar lá e procurar, que tem provas disso. Tem muita gente que está sendo atendida pela associação, porque é o seguinte, para nós foi uma oportunidade da gente estar dando um exemplo de como a associação deve fazer. E vou deixar aqui um último comunicado. Gente, a associação é um bem de todos, é uma entidade que visa cuidar da comunidade. Muito obrigado, meu amigo, te agradeço, Deus abençoe a todos nós. Então tá aí, né? O Edmilson Pereira Correia, presidente lá da Associação do Boi Morto, fazendo aí os esclarecimentos. Parabenizar aí o Edmilson, né, por, né, ter aqui trazido os fatos, os esclarecimentos, né? A gente que trouxe essa denúncia na última sexta-feira, né, por meio de uma carta, inclusive entregue aqui diretamente nos estúdios auxiliares da cidade de Brumado, da Rádio Portal Sudoeste, né? Um morador da comunidade que também se apresentou como sócio, ele não quis se identificar, mas apresentou como sócio e ele trouxe essas denúncias, né? As denúncias que ele trouxe pra gente, dizia que a associação não era transparente, que não tinha sede, que, né, que tinha um valor em caixa, a questão da máquina, mas aí o Edmilson explicou tudo certinho aí, né? Ele esclarecendo o porquê que essa máquina ela é alugada, o porquê que a associação não tem a sede, né? E os benefícios que a associação acaba trazendo aí a todos os associados, inclusive, né, relatando que alguns associados, né, acabam contratando aí a hora a máquina, mas não pagam, né? Ficam aí endividados com a associação, e ele relatando todos esses fatos esclarecidos, né? E aí a comunidade de Boi Morto aí também agradecer a todos vocês aí pelo carinho da audiência, viu, Luiz? O pessoal lá sempre tá ligado, viu? Tô sabendo. Audiência na zona rural de Brumado, né? Boi Morto, Biraçaba, enfim, toda a região aí, né? Todo o município, território do município de Brumado, acompanhando sempre em peso aqui a programação da Rádio Portal Sudoeste. Fica aqui os nossos agradecimentos a todos vocês, tá bom? Como é que é o nome do distrito? Tem o Biraçaba, a Cristalândia, né? Enfim, todo o pessoal ligado, um grande abraço para todos vocês. Vamos lá no nosso WhatsApp, né? 7734441043. Lembrando que as entidades citadas aqui nas denúncias que são apresentadas pelos nossos ouvintes ou autoridades fiquem à disposição para esclarecer aí, com espaço aí, é claro, à disposição para a defesa do contraditório. Vamos lá. Olha, nós temos o seguinte, boa tarde, né? Não fale quem é, viu? Eu sou uma mãe aqui de Dom Basílio e gostaria de falar o seguinte, né?
Aconteceu uma situação bem complicada aqui em Dom Basílio, né? A Secretaria de Educação pegou os brinquedos lá ontem, isso foi na sexta-feira, eu acho, né? Diz aqui, né? Para as crianças, mas precisava um kit e não forneceu para as escolas, só para a creche. Tava todas as crianças querendo brincar e não podia, porque das escolas, né? Nós das escolas não recebeu esse kit, né? Se era as crianças da creche, crianças também, né? Eu vi os meus chorando porque não podia, estava com o dinheiro para pagar, mas não podia, só quem tinha o kit, né? A Secretaria de Educação, a secretária, né? Mandou para as escolas. Estou revoltada, né? Colocou que seria uma noite, alegria para as crianças. E ficou faltando, foi? Então tá aí, né? Com a palavra, a Secretaria de Educação do município de Dom Basílio. Estamos aqui à disposição, tá bom? Isso daí a mãe mandou e mandou pra gente no sábado. Então eu acredito que tenha ocorrido aí na sexta-feira essa situação, tá bom? Vamos lá. Boa tarde, bancada. O Luciano foi na festa e não levou o Luiz Brito, né? E o outro locutor. E os outros locutores, pra você ver, rapaz, como é que pode um negócio desse? A Luzinete mandou aqui, né, Lu? Pelo amor de Deus, isso aqui é amigo, viu? Mas tem problema não, destaque quem tem com quem me paga, não me deve nada, como diria o meu amigo Léo Nunes, né? Pode deixar, viu? Vamos lá, o ouvinte lá de Dom Basílio mandou aqui uns vídeos aqui da barraginha do Pastinho lá em Dom Basílio, né? Complexo do Pastinho lá em Dom Basílio disse o seguinte: olha a situação que se encontra a barragem do Pastinho, é triste, né? Realmente, tá praticamente seca, né? Muito triste, mas Deus é maravilhoso e a chuva vem, viu, gente? Pode ter certeza, né? Vamos prosseguindo aqui, trazendo o seguinte: boa tarde, Luiz Brito. Queria fazer uma reclamação sobre o atendimento na unidade básica de saúde da Matinha. Sobre o péssimo atendimento, né? As pessoas que trabalham atendem a gente a horas que eles bem entendem, como se a gente estivesse pedindo um favor e não pelo horário. Pra gente ser atendido, se for pela manhã, tem que perder o meio-dia de serviço. Se for à tarde, você perde a tarde para falar aí com a médica, né? Que leva meia hora para atender cada paciente, né? Queria fazer um apelo aí para a prefeita para que ela cuidasse mais da saúde do povo, né? Esquecesse mais as festas e contratasse mais médicos, principalmente na Matinha, que tem também só uma médica, né? E que uma médica só não dá conta de atender todas as comunidades. Para que investisse mais aí na saúde? Festa vai e outra vem. A saúde não, né? A área da saúde está péssima. Muito obrigado. Então tá aí, estamos à disposição da Prefeitura Municipal ou da Secretaria de Saúde para poder comentar aqui a respeito aí dessa situação, dessa denúncia que chega pra gente, portanto, aqui dentro do nosso WhatsApp. Lembrando que a prefeita foi nomeada aí para a diretoria de saúde da UPB, não foi? Se eu não estou enganado? Agora é interessante. De qual motivo? Da UPB, diretoria de saúde da UPB, não foi? Foi. Então, agora é interessante, né, que é diretoria de saúde da UPB, mas o município tá aí, o pessoal reclamando de saúde, foi, não foi, né? Inclusive a maior reclamação é o tal do malote que tem aqui, né? De marcação de exames, que até agora nenhum posicionamento, e aí? Esse tal desse malote, viu? Te falar, aí se tivesse dinheiro, já tinha sido despachado, viu? É complicado, viu? Não sei nem o que eu digo mais. A gente está à disposição da prefeitura, viu? Para poder esclarecer aí. Presidente, inclusive tem uma matéria lá no site do nosso site que diz: presidente exalta a nomeação de Joanina como diretora de saúde da UPB. Tá aí, né? Olha, sei que o pessoal tá reclamando muito aí, inclusive reclamando desse malote, né? Olha, tem áudios aqui, deixa eu trazer aqui rapidinho. Portal FM, boa tarde. Um eu sei que é Luciano, o outro eu não sei quem é, mas eu vou fazer a denúncia aí, mas eu tenho 73 anos, tinha um posto aqui, derrubaram o posto. Agora pra você medir uma pressão, tem que ir lá no Monteiro, né? E eu não fui mais lá, eu tenho vezes que eu mesmo ali na farmácia, ali do outro lado. Tem mais pessoa aqui, mais de idade que eu, não mediu mais a pressão porque o posto. Eles têm que botar o posto pra cá, a comunidade do posto Nossa Saúde é no Tabuleiro, não é no Monteiro, não. E outra coisa, eu moro aqui no sítio Malhada, pra cima do campo aqui de Tabuleiro. Eles recolhem o lixo da rua e não recolhem aqui. A turma aqui votou pra Ricardinho, uns votou pra quem seja que for, mas a obrigação deles é recolher o lixo aqui na nossa povoada aqui também, que é pra cá do campo Tabuleiro, né? Porque nós tudo paga imposto e tudo é idoso para medir a pressão. Não medir mais minha pressão, mesmo quando eu vou em Livramento, né? Outra hora quando vai em Itanagé,
O dia que eu ver um prefeito subir num palco para falar de posto de saúde, eu vou falar com ele: ô, é melhor você fazer um cemitério que serve para todo mundo. Exceto o senhor aqui do tabuleiro. Se tiver alguma dúvida, vocês podem me chamar aí que eu tenho a realidade que é certa. E aqui não tem um posto mais. O Zé tá bravo, hein? Abriu o verbo aí, né? Soltou o verbo. Ô Zé, eu acho o seguinte: vocês cobram, vocês falam, votamos em fulano. Não tem que falar pra quem votou, não. Quem tá aí tem que administrar pra todo mundo. Tem que ter saúde de qualidade, tem que ter educação de qualidade, estrada em boas condições, né? Tem que ter transporte aí pra poder atender a saúde, tem que ter tudo à disposição. Ué, se foi votado pela maioria, administra pra todos. Não existe esse negócio, não. Administrar pra quem votou, pra quem deixou de votar, não é pra todo mundo. E todo mundo tem direito de cobrar. Essa aqui é a realidade. Então, um abraço aí, a gente espera realmente que haja um posicionamento. Agora, interessante, derrubou o posto de saúde, foi o que ele falou, foi isso, não foi? Ele falou que derrubou o posto de saúde. Derrubou o posto de saúde, é brincadeira? Mas foi pra diretoria da UPB. Enquanto muitos municípios vocês estão querendo construir, aí tá derrubando. Vamos lá, né? Boa tarde, equipe da Portal, aqui quem faz é Genilson, mais uma vez, implorando, já pedindo mais não, implorando as autoridades de Livramento resolver os problemas que está acontecendo aqui no Livramento. Os guia-tite que tem na calçada foi feito na Avenida Presidente Wagner pela Prefeitura em 2008 e 2009. E os comerciantes estão quebrando calçada, quebrando os guia-tite. Será que a Prefeitura autorizou? Na Avenida Presidente Wagner, para baixo onde é Lucema, o cidadão está fazendo obra, destruiu a calçada e o guia-tite feito pela Prefeitura ainda está ocupando ainda a faixa de pedestre, colocando totalmente as vidas do ser humano em risco, na mais do PCB. Rapaz, eu acho que a Prefeitura não precisa autorizar, o que ela tem que fiscalizar, né? O que tem é que fiscalizar, que aqui em Livramento. Colocar o bloco na rua. Eu acho pouco provável, né? E eu, infelizmente, ele falou, estamos humilhando, né? Estamos humilhando, pedindo pelo amor de Deus para as autoridades fiscalizar essa questão de acessibilidade em Livramento. Vão continuar se humilhando. Infelizmente, nada vai ser resolvido. Não vai ser resolvido. Eu não acredito. Desculpa falar isso para vocês, mas eu não acredito, porque não é de hoje que esse rapaz reclama. Acho que quando eu entrei da Portal, esse rapaz traz essa denúncia. E você vê direto essas irregularidades aqui em Livramento. E aí? Apelar para quem mais? Olha. A população sofrendo, né? Pois é. Temos aqui o seguinte, boa tarde, verdade, viu? Saúde de Livramento tá nota 0. A Prefeitura só quer saber de festa, claro, né? E cada um tem o prefeito e a prefeita que merece, né? Os prefeitos, os representantes que merecem. Então, é aquela coisa, né? Tendo festa tá bom demais, deixa lá. Deixa a saúde pra lá, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver, eu tenho mais áudios aqui, mas a gente vai trazer daqui a pouco, agora não tenho como trazer não, vamos lá. Olha, vamos para nossas pautas agora, né? 12:54, falando o seguinte: PM apreende veículo com restrições judiciais em Brumado e o carro acumula aí dívidas e bloqueios em 4 estados. Rapaz, que é isso aí, rapaz? Olha, a Polícia Militar apreendeu na última quarta-feira, dia 2, em Brumado, um automóvel aí com dívidas, com diversas restrições judiciais, né? Registradas aí em tribunais regionais do trabalho de 4 estados brasileiros. O carro, né? Um Volkswagen Gol de cor branca, foi identificado aí com bloqueios no sistema Renajude, ou seja, restrição de circulação aí, reflexo de processos trabalhistas em tramitação na Bahia, Minas Gerais, São Paulo e Paraná. Avaliado em mais de R$31 mil pela tabela FIPE, o veículo apresentava pendências judiciais e uma dívida de aproximadamente R$7.500 junto ao Departamento Estadual de Trânsito, Detran. Segundo informações aí, o condutor afirmou ter adquirido o carro em Caetité por pouco mais de R$20 mil. Apelidado popularmente como Cabrito, termo usado aí para veículos com procedência duvidosa ou irregular, o automóvel foi recolhido pelas autoridades e encaminhado a um pátio credenciado onde ficará à disposição da Justiça. A apreensão reforça a importância da verificação completa da situação documental antes da compra de veículos usados, especialmente junto aos sistemas oficiais como o Renavan, Detran e também o Renajude. Então tá aí, né? Restrição de circulação e 7 mil, quase 8 mil aí, menino. É uma moto, hein? Não é brinquedo não, viu? É uma moto, viu? Esse carro provavelmente ele pertence a algum pequeno empresário, né? Que prestou serviço aí em diversos estados, aí foi acumulando dívida, depois foi para a justiça, né? E acabou sendo revendido para outra pessoa que comprou o veículo aí e provavelmente tomou um prejuízo enorme, hein?
Olha, com gols de Eric e Juba, Bahia empata em 2-2 com o Santos. O Bahia empatou em 2-2 com o Santos na Vila Belmiro na noite deste domingo, em partida válida aí pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do esquadrão foram marcados por Eric e Luciano Juba. Os do Santos, né, saíram dos pés de Tassiano e Diego Pituba. Com o resultado, o Bahia soma 2 pontos no Brasileirão e ocupa aí a 13ª posição. No próximo compromisso do esquadrão é pela Comebol Libertadores, na próxima quarta-feira, hein? Ou seja, essa quarta-feira agora dia 9, diante aí do Nacional em Montevidéu, no Uruguai. Pelo Brasileiro, o Bahia volta a campo no domingo, dia 13, diante do Mirassol, na Arena Fonte Nova. E o Vitória perdeu, né? Perdeu para o Flamengo de 2-1 no Barradão, viu, gente? Olha, o Vitória acabou perdendo aí para o Flamengo, né? Pelo Flamengo aí por 2-1 na noite de domingo 6, depois de alcançar aí o empate em jogo válido pela segunda rodada do Brasileirão. A torcida mais uma vez fez uma bonita festa, né? Lotou o estádio, mas a primeira vitória não veio. O atacante Wellington Rato marcou o único gol do rubro-negro baiano 3 minutos depois de entrar aí em substituição a William Oliveira. Ele recebeu a bola da direita, ajeitou e soltou uma bomba e decidiu, né? Ele dedicou aí ao filho João Paulo, de 10 anos de idade, que fez aniversário no domingo. O Arrascaeta abriu o placar para o Flamengo aos 16 minutos e Bruno Henrique marcou aí o segundo aos 41 minutos. Pelo Brasileirão, Vitória volta a jogar domingo 13 às 20h30 contra o Atlético Mineiro na Arena MRV em Belo Horizonte. Antes, volta a campo aí na quinta-feira, né, dia 10, para jogar pela Copa Sul-Americana contra o Defensa de Justiça, né? No estádio Norberto Tito Tomagélio, na cidade de Florencio Varela, na Argentina. Olha, eu vou falar um negócio pra você aqui. O Vitória tá com uma sequência de jogos muito difíceis, né? Eu não sei como é que tá o Defensa de Justiça aí, mas principalmente o Atlético Mineiro lá na Arena MRV, meu amigo, osso duro de roer, velho. Acho que fez uma boa partida, inclusive, contra o Flamengo. Claro que só o Flamengo praticamente jogou, o Vitória não, mas até pela situação também do elenco, que tem o Flamengo e o Vitória com o elenco, né, mais limitado, então era natural que o Flamengo ficasse o tempo todo ali sufocando, então realmente poderia acabar acontecendo isso aí. Perdeu, não foi para qualquer um, perdeu pro Flamengo, beleza. Mas as próximas partidas também não são fáceis, infelizmente aí, na minha opinião, pro Vitória. E o Palmeiras, hein? Pelo amor de Deus, né? Todo jogo um pênalti diferente. Dessa rodada agora, teve um tão vexatório, mas tão vexatório, que o próprio ex-goleiro, né, do Palmeiras, o Marcos, falou que ficou com vergonha, e realmente dá vergonha, viu? Dá vergonha, mas é aquela coisa, né? Tem CBF, tem VAR, tem tanta situação, infelizmente, é cada coisa que me aparece que, pelo amor de Deus, né? A arbitragem brasileira continua ainda ficando muito aquém ainda no quesito quando se chama capacitação, né? Tá feia a coisa, viu? É o futebol brasileiro. 12h58, o governo federal reconhece situação de emergência por conta da estiagem em Bom Jesus da Lapa e Ibitiara. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, por meio da Defesa Civil Nacional, reconheceu na última sexta-feira a situação de emergência em conta aí da estiagem em Bom Jesus da Lapa e Ibitiara. As portarias com os reconhecimentos foram publicadas no Diário Oficial da União. Agora, as prefeituras já podem solicitar recursos do governo federal para ações de defesa civil, como compra de cestas básicas, água mineral, refeição para trabalhadores e voluntários, kits de limpeza e residência, né? E também higiene pessoal e dormitório, entre outros. A solicitação deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, com base nas informações enviadas nos planos de trabalho. A equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com aprovação, será publicado na portaria do Diário Oficial da União com o valor a ser liberado. Olha, inclusive o governador, né, Jerônimo, sentou aí com uma mesa, na mesa redonda aí com diversos secretários aí para discutir essa questão da seca na Bahia, viu? Tá em pauta. Preocupante. Tá em pauta. Foi ontem, né? Essa reunião dele aí com os secretários e tal, todo mundo, realmente para discutir toda essa situação e verificar o que pode ser feito. Então, daqui a pouquinho a gente traz realmente muito importante, inclusive, essa pauta aí do governador Jerônimo Rodrigues, ontem, né, com todos os secretários. Lá no nosso WhatsApp a gente tem mais participações, é para lá que a gente vai acompanhar. Deixa eu trazer áudio aqui, ó. Fala, meu amigo Luiz Brito, esse trem, esse malote tem que acabar com isso, que a pessoa se marca com isso, é porque tá precisando, não é por brincadeira não, aqui mesmo, a mulher minha aqui mesmo,
Já tá quase, não sei quantos tempos, já tem muito tempo já que marcou o exame que hoje não saiu ainda. Aqui nas Curvas de Alma mesmo, teve uma mulher que marcou o exame perto desse maloto, levou 2 anos pro exame sair. Quando o exame saiu, o dia da mulher fazendo, o médico viajou, ou uma coisa dessa, tá errado, tem que acabar com esse maloto aí. Isso não é coisa de jeito não, você. Então tá aí, né? Morador. É brincadeira, morador... né? Marcou o exame e o médico viajou? É o que ele disse aqui, né? Meu Brasil, hein? Tá fácil pra ninguém não, Luciano. Prefeitura de Livramento de Nossa Senhora, Secretaria de Saúde, fica à vontade, caso queira esclarecer, né? Vamos lá. Agora, Luiz, eu queria pedir aí, vou fazer igual o nosso ouvinte, vou apelar aqui, pedir pelo amor de Deus. Sim, implore. Que a Prefeitura Municipal de Livramento de Nossa Senhora nomeie aí uma assessoria, ou se já tem, nos informe, né? Mande aí, olha, responde a comunidade, gente, estamos passando por dificuldade, por isso que tá assim na saúde e tal, porque a população precisa saber, né? Todo dia a gente traz aqui demanda da Prefeitura Municipal de Livramento, principalmente no setor de saúde, e ninguém fala nada, todo mundo calou a boca, né? A Prefeitura não fala nada, o secretário não fala nada, então a gente precisa de uma resposta. Nosso papel, às vezes tem gente que fica aí com a carinha fechada, né? Isso. Ixi, o jornalista tá falando lá na rádio. Então, nosso papel aqui, gente, é de informar e de trazer uma solução para o nosso ouvinte, para a nossa população. Informe ao seu eleitor, né? O seu eleitor, aquele que colocou a senhora lá na cadeira, então informe, fale, olha, gente, estamos passando por necessidade, traga a informação para a população. Nosso papel aqui é colaborar, não é aqui fazer complô contra A ou B, não. Aqui não tem bandeira partidária, não. Nunca terá. Portal Sudoeste não tem bandeira partidária. Nunca teve, nunca terá, Deus é mais. E nem vai ter. Deus é mais, vamos lá. Agora a gente traz os problemas e espera que eles sejam solucionados, né? O ouvinte, ele tem o espaço aqui de reivindicar aquilo que ele entende que não está funcionando muito bem. Olha, nós temos o seguinte, boa tarde, estou com um pedido de urgência para passar com o neurologista desde dezembro até agora, a moradora de Queimada Nova aqui em Livramento. Então assim, tá chegando, as reclamações estão chegando, né? Nós temos o seguinte, o Cosme lá de Lagoa Real diz o seguinte, ouço o programa de vocês todos os dias, valeu Cosme, um abraço. Eu tenho aqui, boa tarde, morador de Centro de Livramento Nossa Senhora dizendo o seguinte, né? Quero falar sobre a Cachoeira Véu de Noiva, que está esbanjando água durante toda a semana e a barragem está com um volume de água muito baixo, né? Chama a atenção aí da prefeita e dos responsáveis para regularizar esse problema. Eu acho que esse assunto é um assunto muito vamos colocar assim, complicado de se debater, né? Porque essa questão da barragem, eu acredito que seja para irrigação, né? Entre outras circunstâncias, e também não é só a prefeitura, né? Tem a Agência Nacional de Água, a ANA, tem o DENOX, né? Departamento Nacional de Obra contra a Seca, tem diversos órgãos aí que podem realmente, e certamente deve estar monitorando também aí o nível da barragem, porque dependendo do nível, eles devem aí praticamente tirar ou minguar ainda mais o período de irrigação ou cortar totalmente e deixar apenas para abastecimento humano, né? Acredito eu, não é isso, Luciano? Não, isso tudo é monitorado, né? E aí você também não pode deixar a agricultura aí sem toda a demanda dessa água, né? Tem que ter o escoamento também dessa água para chegar a ter outras pessoas, né? Os ribeirinhos aí de Livramento, Dom Basílio, enfim. Ok, nós recebemos um vídeo aqui, uma reclamação, estão apontando aqui, um morador reclamando da qualidade da água fornecida pela Embasa, viu? Esse morador era dos Passos aqui em Livramento. Mais uma vez, reclamações quanto aí a qualidade da água fornecida pela Embasa, né? E segue também o imbróglio, né? Vamos lá. Agora 1h10, 1h10. O que nós Luiz, temos? Oi. Desculpa aí estar lhe interrompendo, mas me lembrei que agora você falou de Embasa. Eu fui convidado aqui pelo gerente da regional Embasa local aqui em Brumado, para acompanhar uma demanda amanhã de denúncia, viu? Convidaram aqui o jornalismo da Rádio Portal. Pronto. Fui convidado aqui, mandaram a mensagem para mim, olha, quero que você participe de uma operação conosco aqui para você avaliar em loco, né? A quantidade de gatos na rede de água. Ele não informou o local porque a operação vai acontecer amanhã, claro, inclusive com o apoio da Polícia Militar. Aí não pode falar onde. Isso, mas a gente vai acompanhar, viu? A gente vai acompanhar essa operação. Ok. Agora 1h11. Jovem de 23 anos morre em acidente de moto na BR-030 em Brumado. Luciano, você trouxe pela manhã essa notícia, eu vou trazer novamente, infelizmente, essa notícia, mais uma vez aqui na nossa programação, né, gente? Olha, um jovem identificado aí como o Anderson, né, da Silva Vieira, 23 anos,
morreu na madrugada de sábado 5 após se envolver em um grave acidente de moto na BR-030, no trecho que liga aí, que corta no município de Brumado. De acordo com as informações, o acidente ocorreu por volta das 3h30. O motociclista conduzia, portanto, aí uma Honda CG 160 de cor preta, quando perdeu o controle da direção e caiu na pista. Ele não resistiu, né? Morreu ainda no local. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado para realizar o levantamento cadavérico. O corpo aí do jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Brumado, né, onde passou aí por necrópsia. A Companhia Independente de Polícia Rodoviária também esteve no local para registrar a ocorrência e controlar o tráfego na região. O Anderson residia aí na fazenda Angico, na zona rural de Brumado. Até o momento aí não foram divulgadas informações sobre o velório e sepultamento, que acredito que já deve ter sido aí realizado. Portanto, infelizmente, esse trágico acidente ocorrido na 030 em Brumado, ceifando a vida desse jovem, né? Isso, Luiz, e inclusive, né, é um trecho bastante perigoso, né, esse trecho da 030, porque é um trecho aonde o asfalto passou por uma reforma recentemente, né, principalmente esse trecho que liga aqui a rotatória da BA 262 até o distrito Sussuarana. Então, assim, às vezes tem muitos motoristas, né, condutores aí de motocicletas que desenvolvem uma certa velocidade. Não sei se foi o caso desse jovem, né, inclusive há suspeita de que algum outro veículo possa ter tocado na moto dele, né, e assim ele perdeu o controle, mas aí só a perícia que vai avaliar se foi ele sozinho, se foi algum animal, se foi outro veículo que acabou tocando. O de fato é que esse jovem, ele foi inclusive arremessado a cerca de 6 metros do veículo, né? Onde o corpo estava, tinha mais ou menos aí uma distância de 6 metros de distância aí da moto. Então foi um acidente bastante grave. Essa questão da colisão aí de algum veículo no fundo da moto é algo preocupante e detalhe, é algo que a gente não sabe nem como combater, né? Toda essa situação aí, eu vou te explicar por quê, porque na maioria dos casos, por a moto ser um veículo pequeno, né? E também qualquer coisinha ela sai da pista, veículo grande, qualquer outro carro ou veículo que bate aí na traseira, joga fora da pista, foge e não dá nenhum tipo de socorro, justamente porque geralmente não tem testemunha, não tem uma câmera que pega essa situação, não tem nada, né? Inclusive, o motociclista nunca foi respeitado nessas rodovias aqui da região. Falo logo porque eu sou motociclista e falo, tanto em ultrapassagem quanto também quem tá trafegando no fundo não tá nem aí, passa tirando fino, quem vai ultrapassar de lá pra cá, se você tiver indo, ele bota o nariz na frente, não quer saber se você quiser, você vai pro mato, pra onde é que você vai, se vai pra caixa prega, né? Ele bota o carro na frente, não quer nem saber. Então assim, não respeitam, né? Na maioria das vezes veículos grandes, teve uma ultrapassagem forçada aqui nas imediações dos passos, quando não tinha aquele quebra-mola implantado recentemente, o que foi implantado agora, por um carro aqui de livramento de transporte alternativo. Um carro de um camarada muito conhecido aqui, me deu uma fechada lá, porta da próxima barraca do meu amigo Nelson da Melancia. Né? Se eu não freio, meu amigo, ele tinha me arrebentado lá. E aí, como é que fica? Mas o que tem de gente aí que não respeita motociclista não tá escrito, né? Luiz, eu tenho duas visões dessa situação. Eu também sou motociclista, mas também conduzo aí veículo de 4 rodas. O que acontece? Quando estou como motociclista, eu sei que minha moto, às vezes as motos de baixa cilindrada não tem uma velocidade desenvolvida na via, né, que eu possa estar ali trafegando. Então o que acontece? Quando vem um veículo pesado, eu já logo vou para acostamento, eu dou preferência àquele veículo pesado. Quando eu também tenho aí uma picape ou caminhonete dessa que desenvolve uma velocidade até maior do que a minha moto, também eu dou essa preferência. Agora, quando a gente está no carro, né, no veículo de 4 rodas, existem também motociclistas que trafegam pela via, por exemplo, a 60 por hora. Vamos supor, você está numa via de 80 a 100 por hora. Aí tem na sua frente um motociclista trafegando a 60 km por hora. Uhum. Então, assim, ou ele desenvolve a velocidade permitida na via, ou então, se ele quer andar devagar, ele vai para o acostamento. É isso que acontece muitas das vezes. Eu não sei qual é a velocidade que é pedida pelo Detran, mas essa questão de andar no meio da via, isso não tô falando no meio da pista, não, tô falando no meio da via, me entenda bem, quem vai daqui pra lá... É na faixa central, né? Exatamente, né? No meio ali da faixa principal ali, quem vai daqui pra lá, pra Brumado, por exemplo, na direita, você vai ali nem no acostamento, nem também lá no meio, lá dividindo as duas faixas, vai no meio certinho ali da mão que você tá trafegando. Isso é uma instrução do Detran. Eu falo porque eu sou habilitado, carteira A e B, e é uma instrução do Detran. Quando eu tirei minha habilitação, o Detran falou, você vai nesse posicionamento aqui. Por quê? Aí ele explicou, porque no acostamento pode sair um animal e pode te causar um acidente, não dá tempo de você desviar, e também muito para a esquerda você pode acabar sofrendo um acidente envolvendo com quem vem de sentido contrário. Então aquela posição que a gente trafega ali é uma orientação do Detran. Muitas pessoas não sabem e querem que o motociclista vá para o acostamento. Não, pode até ir, retornando depois, mas não pode trafegar no acostamento. Inclusive é infração. Trafegar pelo acostamento é infração, certo? Só para poder esclarecer aí.
Mas aí, igual eu tô te falando, você não vai andar numa via que não pode. 80, andar 60 não, por mas hora. você pode andar no limite. Você pode andar na metade. É infração você andar na metade do que é permitido. Supondo que ela seja permitido 110, você pode andar 55, por exemplo. Você não pode andar abaixo dessa velocidade. Abaixo da metade é infração também. Mas na metade ainda é permitido. Você tá entendendo? Tá? Inclusive tem estados aí que multa, né? Quando você trafega abaixo da velocidade. Se trafegar muito abaixo de velocidade também é proibido, assim como também o excesso de velocidade é proibido. Tem que ter aí a quilometragem correta, a velocidade correta de trafegar. Mas fiquem atentos aí, os senhores donos de veículo, porque isso aí é orientação do Detran, né? Quem tem habilitação sabe do que eu tô falando, que tem que trafegar dessa forma aí. É uma orientação para quem já tirou carteira nacional de habilitação, nem no acostamento e nem também lá no meio da via, para não colidir com quem vem em sentido contrário. Então, ele é uma orientação do próprio Detran, né? Portanto, para a segurança aí dos motociclistas, tá bom? Agora, nada também de ficar trafegando em baixa velocidade, pelo amor de Deus. E outra coisa, trafegar à noite, ó, sinal de farol baixo, farol alto, funcionando belezinha, de preferência regular, bem regulado, porque tem gente que coloca no baixo, tá iluminando o céu também, tá clareando o céu, então tem que estar bem regulado. Lanterna traseira, seta, né? Buzina, tudo certinho. Capacete, né? E no capacete, agora detalhe, capacete na cabeça, viu? Não é no cotovelo, não. Ou então pega uns cocos de capacete lá, coloca na cabeça e fala que tá de capacete. Brincadeira, né? Viu? Pelo amor de Deus, viu? Olha, 1h17, governador reúne equipe para definir novas ações emergenciais aí de convivência com a seca na Bahia. O governador Jerônimo Rodrigues reuniu na manhã deste domingo no Centro de Operações de Inteligência, o COI, e no Centro Administrativo da Bahia, secretários estaduais e dirigentes de órgãos ligados à Defesa Civil, Segurança hídrica, desenvolvimento rural, assistência social e entre outros, com o objetivo de consolidar estratégias e definir novas próximas ações aí do governo do estado para a convivência com a seca prolongada que afeta aí diversas regiões do estado. A reunião com a equipe serviu como base para a elaboração de um plano emergencial que será apresentado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda nesta semana em Brasília. A Bahia sempre teve aí embates firmes com efeitos da seca. É histórico, né? Mais de 70% do nosso território é semiárido e agora temos regiões em transição para a condição de áridas, praticamente um processo de desertificação. Fecha aspas, explicou Jerônimo. O governador destacou ainda que atualmente cerca de 70 municípios já decretaram em situação de emergência e esse número deve aumentar nos próximos dias. O decreto facilita o acesso a recursos federais e o aporte do próprio estado para ações emergenciais, fecha aspas. Segundo ele, as iniciativas incluem limpeza de aguadas com apoio de carros-pipas, construção de cisternas e entrega de equipamentos para alimentação animal. Nós já tivemos aí reuniões com o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, o Valder Góes, e voltaremos a Brasília com um documento mais denso, né? Definindo aí a responsabilidade dos municípios e também do estado e da União. Com isso, poderemos anunciar novos investimentos em até 10 dias, fecha aspas. O governador Jerônimo encerrou destacando a importância da articulação com os prefeitos, a Assembleia Legislativa e também a bancada federal. Estamos elaborando um plano de trabalho robusto e realista, com apoio dos deputados, das emendas parlamentares e da parceria com o governo federal. Vamos garantir respostas rápidas e eficientes à população mais afetada, concluiu aí o governador. Agora, Luiz, há algo importante eu vejo como de grande importância são as cisternas, viu? Eu venho acompanhando aqui algumas localidades rurais na região de Brumado e você vê a importância da cisterna, viu? O morador, ele acumula água ali e ele consegue ficar até 2 anos, né? Utilizando aquela água. Então, no período de escassez de água, é muito importante a cisterna. Então, acho que o governo deveria, né? Acho que cada casa hoje na zona rural deveria ter uma cisterna, porque é muito importante. O acúmulo de água dela é gigantesco, né? Ela realmente tem muito espaço para água e detalhe, não é qualquer pessoa que tem condições de construir. Então, quando o governo federal vem com esse recurso aí, com esse programa maravilhoso que é realmente aí o programa das cisternas aí, de construção de cisternas, ele é excepcional. Agora precisa ampliar essa construção, porque eu conheço diversos moradores aqui da região que falam, eu queria ter uma cisterna, eu tenho vontade de ter e tal, não sei o que, e não tem, por quê? É limitado. Então, e não tem por quê? Qual é a questão? Qual é o critério para ter uma cisterna dessa? Né? Então eu acho que deveria se ampliar o número de construção de cisternas aqui no Nordeste, não digo só a nível daqui do Sudoeste da Bahia, em toda a Bahia, mas todo o Nordeste, porque eu acredito que tem muitas pessoas ainda que necessitam e não tem. É um programa realmente maravilhoso, mas precisa ampliar um pouquinho mais, né?
Agora 1h21, tá eu voltando no tempo. Quase que eu falo 12h21, né? Você falou da questão do preço. Um tempo atrás eu tive conversando com um colega meu que trabalha nessa área de cisterna. Certo. Tem cisterna, a dependendo do modelo, ela chega a custar R$3.000, R$3.500. Então não é barato para um agricultor que já está passando dificuldade, né, pagar para construir. Exatamente, né? O cara já tá com água, talvez ali com um recurso só para poder pegar uma ração pro gado, socorrer com alguma coisa, com outro e tal, os gastos da própria roça, e aí? Ele vai tirar 3 de cacetada para poder fazer uma cisterna? Não tem como, né? Não tem condições. O governo precisa investir um pouquinho mais, né? Ampliar um pouco mais, e eu espero que saia aí novas cisternas aqui para nossa região também, contempla essas pessoas que ainda não têm. Nós temos aqui uma participação, né, Luciano, da nossa ouvinte aqui de Livramento, dizendo o seguinte: na região do Livramento está sendo construída as cisternas, né? Novamente, 16 mil litros. Então tá aí, né? Pelo que visto, bom, hein? Maravilha. Visto, nova remessa aí chegando para Livramento. A nossa amiga Regina lá de Ubiraçaba dizendo parabéns ao presidente da Associação de Boi Morto, né? Que faz um excelente trabalho aí, ao Edmilson, né? A Regina de Ubiraçaba. Valeu, Regina. Abraço para você, obrigado aqui por estar sempre acompanhando o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Nós temos nas nossas pautas aqui um assunto bem interessante, né? Hospital São Vicente em Vitória da Conquista é habilitado para realizar transplantes de fígado pelo SUS. Olha que legal, né? Pela primeira vez aí, gente, pela primeira vez na história, né? Uma equipe médica do interior da Bahia foi habilitada para realizar transplante de fígado pelo Sistema Único de Saúde SUS. O Hospital São Vicente em Vitória da Conquista recebeu aí a autorização do Ministério da Saúde para realizar os procedimentos de fígado e rim, conforme publicado no Diário Oficial da União. A medida representa aí um avanço inédito para a descentralização dos serviços de alta complexidade no estado e reafirma o compromisso da Bahia em salvar vidas por meio de expansão da sua rede de transplantes. Essa habilitação é um marco para a saúde pública da Bahia. Levar um transplante hepático para o interior do estado é garantir que mais pessoas tenham acesso à vida com dignidade e segurança. Estamos interiorizando a alta complexidade e abrindo novos caminhos para a medicina baiana, afirmou a secretária de Saúde do estado, Roberta Santana. Com essa nova habilitação, a Bahia passa a contar aí com um polo estratégico no sudoeste, diminuindo a distância, tempo de espera e, sobretudo, ampliando a chance de sobrevivência dos pacientes. Somente no primeiro trimestre de 2025, o número de transplantes de fígado no estado já é 47% superior ao registrado no mesmo período do ano anterior. O coordenador estadual do Sistema de Transplantes da Bahia, Heraldo Moura, reforçou que a medida é um fruto de uma política séria e contínua de fortalecimento da saúde estadual. A interiorização dos transplantes é um passo fundamental. Estamos qualificando equipes, melhorando a logística e aumentando nossa capacidade de salvar vidas. Vitória da Conquista agora integra esse esforço, né? Integra esse esforço com um papel de protagonismo, destacou. O avanço em Vitória da Conquista é apenas uma das ações que integram aí a estratégia, né, de ampliação da rede de transplantes promovida pelo governo da Bahia. O Hospital Aliança, em Salvador, também foi habilitado para transplantes de fígado pelo SUS. O Hospital Geral Roberto Santos está em fase de credenciamento aí para transplantes de medula óssea, enquanto o Hospital Santo Antônio, né, Obras Sociais Irmã Dulce, está em processo final de credenciamento para córneas. Além disso, o Hospital Ortopédico está sendo preparado para realizar transplantes de tecido ósseo e o Hospital da Bahia já foi credenciado para transplantes de medula. Que legal, né? Conquistas chegando aí e literalmente em conquista, portanto aí mais esse avanço aí, essa tecnologia toda, né? E também esse preparo aí do Hospital São Vicente agora habilitado para realizar aí transplante de fígado pelo SUS. Que bacana, né? São ações, né, no setor de saúde, como eu falei, cada vez mais avançando na Bahia, né? E isso é muito interessante porque amplia, né, facilita o atendimento da população. Ao invés de a gente buscar a capital baiana, né, para fazer um transplante como esse, a gente tem aqui próximo à Vitória da Conquista, né? E logo também aí a gente espera que o governador anuncie aí a construção do hospital geral, né? O hospital que vai ser bancado pelo estado. A proposta aí, né, tem as cidades de Brumado, tem a cidade de Paramirim, Macaúbas, quem sabe Livramento também, né? Também aí entrando nessa lista aí, que possa receber esse hospital aí do estado, né? Bancado 100% com verbas pelo governo do estado. 1h30, né? Vamos encerrar, né, Luiz?
Vamos trazer encerrar. só mais uma aqui? Diga. Só mais uma aqui. Diga. A Polícia Rodoviária Estadual apreendeu o veículo com restrição de roubo ao passar pelo desvio da BA 262 em Brumado, viu? Isso aqui é uma prática muito comum aqui na cidade. Por volta das 9 horas da manhã deste sábado, policiais militares da Companhia Independente de Polícia Rodoviária apreenderam um veículo na BA 262 no trecho do município de Brumado, após este trafegar por um desvio na rodovia. Durante a fiscalização, a guarnição constatou que a numeração do motor estava divergente aí com relação aos dados consultados no sistema. Após verificação mais detalhada, foi identificada uma restrição de roubo vinculada ao veículo. Diante da situação, o carro e o condutor foram encaminhados à delegacia de Brumado para as providências legais e cabíveis, viu? Olha, falando nisso, as autoridades devem tomar aí uma precaução, né? Sei lá como vai fazer, porque assim, existe um desvio, né? Que dá acesso à BR-030 até a BA 262, né? Fugindo ali da fiscalização do posto policial em Brumado. Isso é uma prática muito comum desses condutores estarem passando por ali, mas a Polícia Rodoviária está atenta e está ali fiscalizando também. E os condutores têm que ficar alertas também, porque não adianta tentar driblar a fiscalização não, porque a fiscalização da PRE está bem avançada, graças a Deus, né? Então não adianta não, tem que pegar e realmente andar dentro das normas, é o correto, dentro das leis, habilitação em dias e também aí, né? Habilitação na mão e também veículo em dias é o mais correto. Tá bom, gente? É o correto, melhor dizendo, né? Não tem mais nem menos, não, é o correto. É o que tem que ser feito. Agora 1h32, vamos nessa, Luciano. Vamos lá, né, gente? Uma ótima tarde a todos. Obrigado aí pelo enorme carinho da audiência. Segunda-feira abençoada para todo mundo, né? Segue a nossa programação. Eu tô indo nessa aqui com o nosso querido Luiz, mas amanhã eu retorno logo pela manhã, às 7 horas da manhã, na primeira edição e depois em seguida no segunda edição. Valeu, gente. Boa segunda. Grande abraço, pessoal. Uma excelente tarde. Fiquem todos com Deus. Amanhã a gente retorna com muito mais informações. Valeu. Você ouviu Portal Sudoeste Notícias, segunda edição.